A lógica oculta da Lei 1. Nunca ofusque o mestre, mas use essa lei para enganar quem riu de você. A primeira lei das 48 leis do poder parece, à primeira vista, quase um aviso de cautela. Nunca ofusque o mestre. Robert Greene construiu essa ideia a partir de séculos de observações sobre o comportamento humano, em corte, em palácios, em empresas e até na vida comum. O que está por trás dessa lei é simples e brutal. Aqueles que têm poder nunca toleram ser eclipsados. Quando você demonstra uma luz muito forte, quando deixa claro que é mais capaz do que quem está acima, o instinto natural é de proteção do próprio ego. E essa proteção vem acompanhada de ataques sutis ou diretos para eliminar a ameaça. Mas o ponto que pouca gente percebe é que essa lei não serve apenas para se proteger. Ela também pode ser usada como arma contra aqueles que ousaram rir de você, contra os que duvidaram da sua capacidade e te colocaram no papel de alguém menor. Pense comigo. Quando alguém te subestima, quando alguém zomba das suas ideias ou do seu potencial, ele automaticamente se coloca como mestre em relação a você, mesmo que de maneira inconsciente. É como se a pessoa dissesse para si mesma: eu sei mais, eu sou mais, eu tenho o controle dessa situação. E aqui está a virada estratégica. Se você entende que o jogo do poder é movido pelo ego, percebe que não precisa enfrentar essa pessoa diretamente. Não precisa correr para provar nada de imediato, porque a impaciência é a armadilha dos que caem cedo. O segredo é aceitar momentaneamente esse papel que o outro te atribui, como se você de fato fosse pequeno, inofensivo, limitado, e deixar que ele alimente a própria vaidade, acreditando que já venceu, acreditando que você não tem nada a oferecer. É nesse espaço de sombra que a Lei 1 começa a se inverter. Você usa a crença do outro a seu favor. Afinal, quem vive subestimando, quem faz pouco caso dos outros, sempre cai na mesma armadilha. Baixa a guarda. E ao baixar a guarda, abre brechas enormes para ser surpreendido. O mestre só teme aquele que parece estar crescendo rápido demais. Mas quando alguém parece não representar perigo algum, o mestre relaxa, deixa escapar informações, oportunidades, chances de aprendizado e conexões que você, de forma silenciosa, pode absorver sem que ele perceba. É como se você estivesse aprendendo dentro da própria sombra que ele projetou sobre você. Agora, aqui está a parte mais poderosa. Quando você entende que não precisa correr para mostrar nada, que não precisa se desesperar para provar valor, passa a ter tempo. Tempo para se preparar, tempo para observar, tempo para evoluir com calma e construir algo sólido. O erro de quem foi subestimado é querer provar de imediato que é capaz. Mas isso apenas reforça o ego do outro e cria resistência. O verdadeiro poder está em deixar o outro acreditar que você não ameaça, enquanto por dentro você cresce em silêncio. É como uma semente plantada debaixo da terra. Ninguém vê, ninguém valoriza, até que um dia a árvore já está lá, firme, impossível de ser ignorada. E o choque é tão grande que não há como voltar atrás. E é exatamente assim que a Lei 1 se transforma em uma arma de destruição contra quem te subestimou. Porque quando você internaliza a lição de não ofuscar, não faz isso apenas para se proteger, mas também para manipular a percepção do outro. Você se camufla, você se adapta, você se esconde estrategicamente, não porque é fraco, mas porque sabe que a maior vitória não vem do confronto direto, mas sim do contraste esmagador que surge quando alguém acreditava que você era nada e de repente percebe que você já se tornou tudo. O impacto psicológico desse contraste é devastador. Não se trata apenas de uma vitória prática, mas de uma vitória mental. Aquele que te subestimou terá que lidar com a ferida de ter rido de você e, ao mesmo tempo, se ver obrigado a reconhecer
mesmo que em silêncio, que estava completamente enganado. Esse é o tipo de vingança que não precisa ser anunciada, porque fala por si mesma. E a partir desse entendimento, nasce o próximo ponto. Se ser subestimado é doloroso, ao mesmo tempo é uma das maiores vantagens estratégicas que você pode ter, porque abre o caminho para crescer fora dos radares, sem atrair resistência, até o momento certo de revelar quem você realmente se tornou. Ser subestimado é uma das experiências mais amargas que alguém pode enfrentar. É como se a sua essência fosse invisível, como se o esforço não tivesse valor e a sua presença fosse reduzida a quase nada. A primeira reação, na maioria das pessoas, é sentir raiva, dor e uma vontade imediata de provar que todos estavam errados. Mas aqui está o detalhe que poucos compreendem. Ser subestimado é uma das maiores bênçãos estratégicas que o destino pode entregar, desde que você saiba usar essa condição como alavanca. Porque quando alguém não acredita em você, quando alguém te descarta como irrelevante, essa mesma pessoa deixa de te observar, deixa de se proteger de você, deixa de te colocar como prioridade em seu radar. E isso significa uma coisa poderosa: liberdade. Você ganha a liberdade de se mover sem resistência, de construir sem olhares sobre você, de aprender e experimentar sem que ninguém perceba. O desprezo que os outros jogam em cima de você pode se transformar em combustível secreto. Cada risada, cada comentário irônico, cada olhar de superioridade pode ser guardado como energia, não para alimentar uma vingança cega, mas para nutrir uma paciência estratégica. É como se cada ofensa fosse uma moeda que você guarda num cofre invisível, acumulando silenciosamente um capital emocional que, no futuro, poderá ser convertido em força prática. Pense nos maiores nomes da história, em artistas, líderes ou empreendedores que foram ignorados no início. Quase todos foram desacreditados antes de se tornarem grandes. E é justamente nesse período de invisibilidade que eles tiveram a chance de crescer sem pressão, de errar sem ser observados, de se preparar sem ser atacados. Existe uma cena simbólica que ilustra esse ponto. Imagine um boxeador novato que entra no ringue contra um adversário mais experiente. Se o oponente acredita que ele não tem chance, baixa a guarda, relaxa e não se preocupa em estudar seus movimentos. Mas esse relaxamento é um erro fatal, porque permite que o novato observe, aprenda e encontre as brechas para aplicar um golpe certeiro. É exatamente isso que acontece quando alguém te subestima. A confiança exagerada do outro se transforma na sua maior oportunidade. Ele acredita que já ganhou o jogo, e enquanto isso, você vai crescendo nas sombras. O interessante é que essa vantagem só existe se você for capaz de controlar o próprio ego. Se você cair na armadilha de tentar provar imediatamente que tem valor, você entrega suas cartas antes da hora e desperdiça a oportunidade de surpreender. O segredo é aceitar a máscara da invisibilidade e entender que estar fora do radar é uma posição privilegiada. Enquanto o outro acredita que você é pequeno, você está aprendendo, se fortalecendo e acumulando poder real. E quando finalmente esse poder se manifesta, o impacto não é apenas visível, é destrutivo. Porque ninguém espera nada de quem foi subestimado, e a surpresa é sempre mais poderosa do que a força bruta. Outro aspecto fundamental é que o desprezo abre espaço para você se conhecer melhor. Quando ninguém acredita em você, o peso das expectativas externas desaparece. E nesse vácuo, você pode descobrir do que realmente é capaz sem precisar provar nada para ninguém. É nesse silêncio que nascem as maiores transformações, porque você não está sendo julgado, não está sendo vigiado, e por isso pode se reinventar quantas vezes for necessário. É nesse espaço invisível que você constrói sua verdadeira identidade, enquanto o outro permanece preso à arrogância de acreditar que já te definiu.
E aqui surge a ironia do destino. Aquele que riu de você se torna, sem perceber, o arquiteto da própria queda. Porque ao te ignorar, ele te deu a chance de crescer em paz. Ao te desprezar, ele alimentou em você uma energia que, mais cedo ou mais tarde, voltará contra ele na forma de contraste brutal. Não há nada mais doloroso para o ego do que perceber que alguém que foi ridicularizado agora está em posição de superioridade. E o melhor, isso não precisa ser dito em palavras, porque o simples fato da sua ascensão já é um lembrete constante do erro que ele cometeu. Por isso, em vez de se revoltar por ser subestimado, agradeça. Agradeça porque o desprezo que jogaram sobre você é, na verdade, o escudo que vai te permitir crescer sem ser atacado. Agradeça porque a invisibilidade que tentaram te impor se transformará no seu disfarce mais poderoso. E agradeça porque, no fim das contas, a maior arma contra quem te subestimou não é a vingança ruidosa, mas o silêncio que prepara a explosão inevitável da sua ascensão. E é justamente nesse silêncio estratégico que entra o próximo ponto: o jogo das sombras, a arte de esconder sua força até que chegue o momento certo de agir. O maior erro de quem foi subestimado é acreditar que precisa mostrar imediatamente que tem valor. Essa pressa, essa necessidade de provar algo é justamente o que entrega sua estratégia ao inimigo e desperdiça a oportunidade de surpreender. O jogo do poder não é um jogo de velocidade, mas de tempo. E o tempo, quando bem utilizado, se torna a arma mais letal que existe. A Lei 1 das 48 Leis do Poder, quando aplicada de forma inteligente, ensina exatamente isso. Se você não ofuscar o outro, se não tentar brilhar antes da hora, você permanece invisível. E invisibilidade é poder. É nas sombras que se constrói aquilo que mais tarde será impossível de ignorar. Pense em como a natureza funciona. A semente não mostra sua força no mesmo dia em que é plantada. Ela permanece oculta, silenciosa, quase imperceptível, enquanto por dentro há um trabalho intenso de enraizamento, de fortalecimento, de preparação para o crescimento. Se a semente fosse impaciente, se tentasse romper a terra antes de estar pronta, se quebraria. Mas porque permanece oculta por tempo suficiente, ela brota no momento exato em que a estrutura já é sólida para sustentar o crescimento. A vida segue o mesmo princípio. Quando você é subestimado, é como se estivesse no solo fértil da invisibilidade. Esse é o momento de absorver, aprender, testar, falhar e melhorar sem que ninguém perceba. Esse é o momento de construir músculos mentais e emocionais, de cultivar habilidades e conexões, enquanto o outro, na sua arrogância, acredita que você não representa nenhum risco. O jogo das sombras exige paciência, mas também exige inteligência emocional. É preciso dominar o próprio ego e entender que não há glória em revelar-se cedo demais. Você deve treinar a si mesmo para suportar a dor de ser ignorado, o desconforto de não ser reconhecido e transformar essa sensação em combustível para se manter silenciosamente em movimento. Cada habilidade adquirida, cada resultado conquistado em silêncio, cada pequena vitória guardada em segredo é uma peça de um quebra-cabeça que, quando completo, vai desenhar uma imagem impossível de ser negada. O segredo não está em se esconder por fraqueza, mas em se esconder por estratégia. E essa estratégia é devastadora porque pega o inimigo onde ele menos espera, no ego. Quem te subestima não está preparado para lidar com a surpresa. Quando você age de forma discreta, quando não tenta chamar atenção, você cria uma falsa percepção de inferioridade. O outro acredita que você está estagnado, que não tem ambição, que não tem capacidade.
Essa falsa percepção é uma armadilha que você constrói com calma, porque quanto mais tempo ela dura, mais profunda será a queda daquele que acreditava que tinha o controle. O impacto não vem apenas do que você se torna, mas do contraste brutal entre a expectativa que o outro tinha de você e a realidade que ele encontra quando finalmente você se revela. É nesse ponto que muitas pessoas erram. Acreditam que precisam ser reconhecidas desde o começo, que precisam de validação imediata. Mas a verdadeira validação não está nos aplausos precoces, está no silêncio prolongado, que culmina numa vitória impossível de ignorar. Se você construir nas sombras, quando o momento certo chegar, a sua ascensão parecerá repentina, quase mágica, e isso aumenta exponencialmente o impacto. O outro não teve tempo de se preparar, não teve tempo de criar defesas, não teve tempo de reagir. Quando ele finalmente percebe, já é tarde demais. O jogo das sombras também ensina algo ainda mais profundo: a arte de selecionar quando e como mostrar resultados. Não é sobre nunca aparecer, mas sobre escolher momentos estratégicos para revelar pequenas faíscas que parecem inofensivas, mas que preparam o terreno para o grande choque. É como um ilusionista que distrai o público com gestos simples para que ninguém perceba o truque principal sendo preparado. Essa dosagem de aparições e silêncios cria um clima psicológico que mantém você fora do radar, enquanto o impacto final é cuidadosamente moldado. E aqui está o detalhe que fecha esse ponto. Esconder sua força não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. Não mostrar tudo o que você sabe, não exibir todos os seus recursos, não revelar imediatamente suas habilidades, é como guardar uma carta secreta que só será usada no momento decisivo. E quando esse momento chegar, não haverá como negar o poder que você acumulou em silêncio. É nesse instante que a Lei 1 deixa de ser apenas um conselho de autopreservação e se transforma em um mecanismo de ataque. Você não apenas evitou ofuscar o mestre, você também o enganou, deixou que acreditasse que não tinha nada a temer. E é justamente dessa preparação silenciosa que nasce a virada inevitável. Aquele instante em que o contraste entre quem você era e quem você se tornou explode diante dos olhos de quem te subestimou. E esse será o nosso próximo passo. Toda construção silenciosa tem um objetivo: o momento da revelação. E aqui não se trata de exibir vaidade ou de procurar aplausos, mas de provocar o impacto psicológico mais profundo possível naqueles que acreditaram que você não tinha nada a oferecer. É nesse ponto que a Lei 1, que começou como um lembrete de não ofuscar o mestre, se transforma em uma arma de ataque. Você não apenas evita chamar atenção cedo demais, como também prepara o terreno para um choque que o outro jamais esquecerá. A virada inevitável não acontece de forma explosiva ou descontrolada, mas sim como um movimento calculado, preciso e cirúrgico, no qual cada detalhe foi construído nas sombras para que o efeito final seja devastador. O segredo está em entender que o momento da revelação não pode ser antecipado nem atrasado demais. Se você mostra sua força cedo, desperdiça o elemento da surpresa e dá ao outro tempo para reagir. Se espera tempo demais, corre o risco de deixar a oportunidade escapar. A virada acontece quando a diferença entre a expectativa e a realidade é tão grande que não pode mais ser ignorada. É quando aquele que te subestimou, de repente, é confrontado com um contraste tão brutal que sua mente é forçada a aceitar a derrota, mesmo que nunca admita em palavras. Esse choque psicológico é mais poderoso do que qualquer discussão, porque o ser humano pode negar palavras, mas não pode negar evidências. Imagine alguém que sempre riu da sua capacidade profissional, alguém que acreditava que você jamais teria espaço de destaque. Esse alguém passa anos acreditando que você é apenas uma figura pequena, sem brilho, irrelevante.
Mas enquanto isso, você trabalha em silêncio, acumula conhecimento, constrói conexões, fortalece sua base. Até que um dia, essa pessoa liga a televisão, abre um jornal ou até mesmo uma rede social e se depara com você em uma posição que nunca imaginou, sendo reconhecido, admirado, conquistando resultados que parecem inalcançáveis. Não é necessário dizer nada, porque a simples imagem já é a mensagem. É nesse instante que o ego do outro é esmagado não pelo confronto direto, mas pela realidade inegável da sua ascensão. Esse tipo de virada dói mais porque é inesperada. Quem sempre te subestimou nunca se preparou para lidar com a sua vitória. Ele se acomodou na ilusão de superioridade, acreditou que o jogo estava definido. Por isso, quando a revelação acontece, não há escudo emocional capaz de protegê-lo. E quanto maior o tempo de desprezo que você suportou, maior será o impacto do contraste. É como se todo o silêncio acumulado se transformasse em um trovão único, capaz de ecoar dentro da mente do outro por anos. O mais poderoso nesse processo é que você não precisa falar, não precisa jogar na cara, não precisa tentar humilhar. Aliás, se o fizer, corre o risco de parecer pequeno, de transformar a grandeza da sua vitória em uma disputa infantil. A verdadeira força está no silêncio, porque o silêncio multiplica o efeito da virada. Quando você apenas continua avançando, mostrando resultados concretos, sem precisar de validação, o outro é obrigado a encarar a derrota dentro de si mesmo. E essa derrota interna é muito mais dolorosa do que qualquer humilhação pública poderia ser. Outro ponto crucial é que a revelação não precisa acontecer em um único momento. Muitas vezes ela é gradual, como uma sequência de golpes que cada vez mais minam a resistência do outro. Pequenos sinais de crescimento, pequenas conquistas que se acumulam até que a soma delas se torne impossível de ignorar. Esse processo contínuo é ainda mais eficiente, porque mantém o outro em estado de negação, até que finalmente a realidade se torne inescapável. É como a água que, gota a gota, perfura a pedra mais dura. E essa virada, quando acontece, não só destrói a visão que o outro tinha de você, como também redefine o modo como todos ao redor passam a enxergar a sua história. Aquilo que antes era desprezo se transforma em admiração. E essa admiração não vem apenas das conquistas, mas da narrativa de superação silenciosa. Poucas coisas são tão poderosas quanto a transformação de alguém que foi ignorado em alguém impossível de ser ignorado. Esse tipo de ascensão não apenas eleva você, mas constrói uma reputação de resiliência e inteligência estratégica que vai muito além da vingança contra um único indivíduo. E é exatamente por isso que a virada inevitável precisa ser conduzida com sutileza. Porque não basta vencer, é preciso vencer de uma forma que não deixe margem para reação, de um jeito que destrua não apenas a arrogância do outro, mas também a possibilidade de qualquer contra-ataque. E essa destruição final não acontece com gritos, mas com a sutileza de uma vitória tão sólida que não há argumento possível para contestá-la. E é justamente isso que nos leva ao último ponto, o golpe final, a destruição silenciosa da arrogância alheia, feita não com confronto direto, mas com a elegância da vitória inquestionável. Chegamos ao momento decisivo. Depois de compreender a essência da Lei 1, de usar a subestimação como arma secreta, de crescer nas sombras e de preparar a virada inevitável, resta aplicar o golpe final. E o detalhe mais surpreendente é que esse golpe não precisa ser barulhento, não exige confrontos, nem exige que você esfregue sua vitória na cara de quem te subestimou. Pelo contrário, o golpe final é tão devastador justamente porque é silencioso. Ele não é aplicado por palavras, mas pelo simples peso da realidade.
A arrogância do outro se autodestrói quando confrontada com o contraste brutal entre o que ele acreditava de você e o que você realmente se tornou. É nesse instante que a Lei 1 mostra seu lado mais cruel. Porque, enquanto você nunca tentou ofuscar quem se sentia acima de você, o outro acreditava estar seguro, acreditava que você sempre estaria em posição inferior. E é exatamente essa falsa sensação de segurança que multiplica o impacto do seu crescimento. Quando finalmente ele percebe que você avançou, que você conquistou, que você se transformou, já é tarde demais para qualquer reação. Ele não pode desfazer o passado, não pode apagar as palavras ditas, não pode anular os gestos de desprezo. Tudo o que resta a ele é o peso do arrependimento, e esse é o castigo mais duro que se pode aplicar a um ego arrogante. O mais poderoso é que você não precisa pronunciar nenhuma palavra de revanche. Porque quando você tenta se vingar abertamente, ainda dá importância ao outro. Mas quando você simplesmente vive sua vitória, quando conquista sem olhar para trás, quando demonstra com naturalidade que a sua vida avançou muito além do ponto onde ele acreditava que você estava preso, o outro se corrói sozinho. Esse é o golpe final. Não é você quem destrói a arrogância, é a própria arrogância que se destrói ao colidir com a sua ascensão. Essa forma de vitória é elegante, é estratégica e, sobretudo, é permanente. Porque confrontos diretos podem ser esquecidos, podem ser justificados, mas a realidade de uma vida transformada não pode ser negada. Cada conquista sua se torna uma lembrança diária para quem te subestimou de que ele errou, de que ele não soube enxergar, de que ele perdeu a chance de te valorizar quando poderia. E o mais doloroso é que você não precisa fazer nada além de continuar crescendo. A cada novo passo que você dá, a cada resultado alcançado, a cada reconhecimento conquistado, o outro é forçado a reviver a própria falha de julgamento. Esse é o ápice do poder. Vencer sem lutar, destruir sem confrontar, deixar que o outro se afogue no próprio ego enquanto você respira cada vez mais alto. E aqui está a ironia suprema. Quem te subestimou acreditava estar te diminuindo, mas na verdade estava te dando as condições perfeitas para uma ascensão silenciosa. No fim, ele se tornou o cúmplice da própria derrota, e você se tornou o símbolo vivo de que o silêncio estratégico sempre vence a arrogância impulsiva. E talvez o maior ensinamento que fique desse processo seja este: você não precisa se vingar. Não precisa gritar vitória, não precisa provar nada a ninguém. O verdadeiro poder está em simplesmente crescer. Porque quando você cresce, o mundo inteiro é forçado a enxergar. Até mesmo aqueles que um dia te trataram como invisível. O golpe final é perceber que a vingança mais doce não está em ferir, mas em viver de uma forma tão grande que o outro se destrói sozinho ao comparar quem você é hoje com quem ele acreditava que você seria. E se essa mensagem fez sentido para você, se você percebeu como a Lei 1 pode ser usada de maneira estratégica para virar o jogo contra quem te subestimou, então eu quero te pedir uma coisa simples. Deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui eu vou continuar trazendo reflexões profundas sobre poder, estratégia e crescimento pessoal que podem mudar completamente a forma como você encara a vida e as pessoas ao seu redor. A sua participação é o combustível para que essa mensagem alcance cada vez mais pessoas que precisam abrir os olhos para a realidade do poder.